trabalhado com antecipação de projetos dentro da Embraer, que também é um caso de mix entre projetos e produção na Embraer, porque cada avião daquele é um projeto, cada avião ele é absolutamente customizável, principalmente da aviação privada, ele é customizável, alguém que é de uma cor tal, com tal coisa, com isso, com aquilo, e você tem que entrar dentro das programações de produção das fábricas e dos slots que se tem dentro dos galpões para poder produzir esse negócio. Então você tem um projeto que é dependente da produção. Esse aqui é um capítulo bem bacana. Então eu trouxe aqui alguns projetos interessantes para vocês verem onde que a gente está metido, onde a gente trabalha. Tá? Muito bem, que desafios que a gente tem dentro da consultoria, então, que vende projetos, né? Eu tenho uma empresa que vende projetos. Os desafios que a gente tem são alguns. Poxa, o cliente percebe que ele tem um problema. Então, ele tem um problema. Tá? E ele percebe que sozinho ele não consegue resolver esse problema. Se ele não consegue resolver o problema, ele está disposto a pagar por uma orientação. Aí ele te chama. Aí você chega lá, tá certo? E você é um réis mortal. E você não entende da empresa do cara. Você não sabe exatamente as nuances, os detalhes que se passa dentro da empresa. E ele te chama como alguém que vai resolver o problema para ele. Quer dizer, esse pagamento é alguma coisa que ele tem que enxergar retorno. Porque senão, se ele soubesse fazer, ele não estaria contratando uma consultoria. Tá? E aí, não basta que você exiba certificações, que você exiba títulos acadêmicos, que você tenha experimentado algumas aplicações. Você tem que trabalhar muito no conhecimento, na flexibilidade, você tem que ter maturidade para chegar e entender qual é o problema que esse cliente está passando. Exatamente entender qual é a psique daquele grupo, o que está acontecendo dentro daquele grupo, qual é o contexto que está se passando, e você tem que extrair daí alguma indicação de que, de repente, você pode dar caminhos, ou indicações de caminhos que você pode dar para esse cliente. Tá? Com raríssimas exceções, não existe um caso igual ao outro, cada projeto de consultoria é diferente do outro, você se mete em coisas absolutamente complexas, diferentes, e você, como consultor, as pessoas te olham como quem vai dar a resposta. Não tem a resposta às vezes. E aí vem como é que você se posiciona diante de uma situação dessa. Esse é o grande desafio. Então, para vocês que são alunos, para vocês que estão, de repente, mirando uma carreira de consultoria, tá? A questão é, o quão maduro você será em tentar entender o exato problema que o cliente está te trazendo. Não aquele que ele te relata, mas aquele que está por trás do que ele te relata. Porque talvez a solução esteja mais óbvia e ele não está enxergando. Então você talvez tenha que ser aquela pessoa com óculos diferentes. Você tem que enxergar o problema com lentes diferentes, tá certo? Para poder fazer alguma indicação de solução para esse cliente. E nem sempre você tem uma indicação de solução adequada para ele. Esse é o problema da consultoria em todos esses projetos que eu mostrei para vocês. Vamos lá, mais um. Ah, já foi? Tá. Tinha sido o anterior? Ah, eu não tinha visto. Ah, abrangência, desculpa, eu não tinha visto esse. Como é que é a abrangência de um trabalho de consultoria? Até onde ele vai? Consultoria em gestão de projetos agora, tá certo? Então, até onde vai o trabalho de gestão de projetos de quem se presta a ser um consultor? Muito bem. O primeiro é apoio e orientação. Consultoria sempre é apoio e orientação a um projeto específico. O cliente tem um projeto específico e ele está precisando de ajuda. Ele tem problema e está precisando de ajuda nesse problema específico. Então, a gente vai desde montagem de estudos de viabilidade, a concepção desse projeto, planejamento desse projeto e apoio na execução e no controle do projeto. Então, a consultoria ela pode se meter em qualquer um desses momentos do ciclo de vida aqui de um projeto, desde os estudos de viabilização, concepção até a entrega desse projeto. Esse é um dos pontos que a gente pode atuar. A gente pode atuar em peritagens, auditorias, diligenciamentos. O projeto está acontecendo, o cliente te chama para ver o que está acontecendo lá, porque ele
contratou uma empresa, uma empreiteira para poder fazer o negócio, a empreiteira está fazendo e o cliente está desconfiado dela. Então ele te chama para ir lá, para dar um sobreolho, fazer uma auditoria, uma peritagem para ver o que está acontecendo. Essa peritagem às vezes tem até aspectos legais, quando entre cliente e empreiteira que está construindo o projeto, que está montando o projeto, de repente existe algum problema legal. Tá? Que mais? Estruturação e orientação a escritórios de projetos, elaboração de metodologias, customizações de ferramentas, desenvolvimento de competências, são todos elementos que você faz em nome de projetos no plural. Tá? Avaliação de maturidade em gerenciamento de projetos, quão maduro a nossa empresa é em gerenciamento de projetos. E também a outra parte da abrangência da consultoria em gerenciamento de projetos é plantar recurso. O cliente, o grande problema do cliente é falta de recurso, porque ele não está achando na praça, tá certo? Para poder fazer as coisas. Então o que você faz? Você vai lá e você coloca recurso lá dentro e você orienta esses recursos para que eles executem aquilo que às vezes o cliente não tinha funcionário para fazer. Muito bem. Então feito isso, volto para mim aqui. Como é que foi a minha... Pode ir lá. Na próxima. Como é que foi a minha preparação de vida? Aqui eu vou falar um pouquinho de mim aqui, como é que foi essa preparação para chegar até ser um consultor e que me acho que é um consultor que funciona. Tá? Bom, sempre tive um espírito, um perfil desafiador, questionador. Na minha época de faculdade, fui cara pintada, era do DA, do DCE, eu fiz diversas greves, devo estar com os nomes sujos lá nos arquivos anteriores. Eu era da UNB, então na UNB, na minha época, numa época pesada da história desse país aqui, tá certo? Então, eu sempre tive um espírito muito desafiador, muito questionador, e esse espírito se manifestava dentro de sala de aula, com os meus professores, questionando, desafiando meus professores. Eu aprendi muito com professores que tinham a flexibilidade de lidar com caras chatos, que nem eu. Tinha sempre muita vontade de estudar, eu queria estudar muito, eu queria aprender muito. Até hoje eu gosto de ler, meu hobby é ler, eu gosto de estar vendo coisas novas, eu gosto de estar nos lugares. Então sempre uma vontade de saber mais, querer saber tanto quanto o meu professor sabia. Questionava meus professores, e isso era uma forma legal. Depois, já crescido, tá certo? E depois das minhas primeiras inserções no mercado de trabalho, a ideia foi, puxa, eu só vou aprender se eu começar a ensinar. E aí eu comecei a ensinar. E depois de entrar no meu mestrado, fui fazer mestrado, eu me graduei em estatística, fui fazer mestrado em estatística voltada para a área industrial, me aproximei dos professores da área industrial, fui fazer visitas às fábricas pelas primeiras vezes. Eu falei que eu graduei em Brasília e meu perfil questionador aqui, eu queria ser contra tudo. Meu pai queria que eu fizesse um concurso público, hoje eu seria um grande funcionário público, mas eu não queria, eu queria ir para a indústria, eu queria mexer em coisa tangível, em produção. Eu fui fazer meu mestrado, lá eu me envolvi com professores que faziam essas coisas, que mexiam com controle de qualidade, com CEP, e aí meu primeiro emprego foi dar aula na Unesp, de Presidente Prudente, então prestei concurso. Aliás, arrumei uma namorada, casei com ela, fomos os dois dar aula em Presidente Prudente, e ali eu comecei a aprender mais, porque quem ensina, aprende. Então esse é um outro ponto legal da formação do consultor, certo? Você tá aprendendo porque você está ensinando. Não é porque os teus professores sabem tudo, eles estão estudando alguns dias antes, ou eles estão alguns livros na sua frente. Tá? Então esse é o lance bacana do fluxo. Tá? Depois, tinha muito pragmatismo, eu tinha muita vontade de aplicar, e eu achei que a universidade estava me cerceando. Um dia, eu, olhando pela janela, eu falava, pô, eu estou ensinando tudo isso que eu ensino, eu só ensino e eu não vejo fazer, eu estou precisando ver fazer. E aí, tomei uma decisão, aliás, tomamos uma decisão de vida, eu e minha esposa, eu caí fora. Aí eu caí fora da universidade, aí fui para o mundo, voltei para a IBM, eu fui trabalhar na fábrica da IBM em Sumaré,
que agora é Hortolândia. Então fui trabalhar dentro da fábrica, fui fazer controle estatístico de processo, ajudei a gente conquistar a ISO 9000, ajudei, estava no grupo que trabalhou e que conquistou o primeiro prêmio nacional de qualidade. Então fiz muita coisa dentro da IBM, aplicando tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fiz. Tá? Então é pragmático, eu precisava ver acontecer, tinha que ser tangível, tinha que ver carta de controle funcionando. Não é só aprender, não é só fazer CEP e saber fazer cálculo, eu tinha que ver aquilo funcionando a partir de processos. Tá? E fazer bem feito. Tá? Então comecei a aprender a fazer mais, melhor e ensinar a fazer melhor. Depois vem a parte da flexibilidade para lidar com diferentes situações. Em algum momento a IBM nos colocou para vender o nosso know-how. Nós éramos primeiros PNQs do Brasil, certo? Fomos os primeiros agraciados com o Prêmio Nacional de Qualidade, a gente tinha todo um know-how que a gente podia vender. E a gente começou a vender know-how de qualidade. E aí eu era um desses de grupo que começavam a ir para outras empresas para poder vender o know-how que a gente tinha adquirido lá dentro. Aí implantei ISO 9000 num monte de empresas, eu tentei preparar e capacitar as empresas para ganhar PNQ, e uma das minhas grandes alegrias é que depois trabalhei com uma empresa no Rio Grande do Sul chamado Álvaros, que depois foi comprado na automobilística, que depois foi comprada pela Dana norte-americana, e depois de 3 ou 4 ou 5 anos, agora há pouco, a Dana ganhou o PNQ e eu fiquei muito contente e ainda revi meus amigos por conta disso. Tá? Mas a flexibilidade da gente poder sair do ambiente da nossa zona de conforto e ir para outras empresas e tentar entender como é que funciona a outra empresa e fazer a consultoria dentro da outra empresa. Isso foi alguma coisa também que veio do amadurecimento. A capacidade de lidar com novos desafios, coisas diferentes do que você viu. Você nunca viu coisa parecida. E aí você tem que refletir, meditar e tentar ver como é que funciona. Uma característica de consultoria que é a insultoria. Tá? Então, botei entre aspas ali para vocês. Eu sou o tipo de consultor que insulta. Eu tenho que questionar. Eu estou sendo pago para tentar achar alguma coisa. Eu não estou sendo pago para dizer amém. Eu estou sendo pago para a situação, para o processo. Eu estou sendo pago para botar o dedo na ferida e ainda fazer assim. Né? Porque, olha, é aqui, tá certo? E aí aquele negócio dói, aquele negócio é feio. E às vezes é ali que a gente tem que botar o dedo na ferida. Então é uma característica de você chegar e tentar achar onde é que está o problema, tá certo? Onde é que você está insultando aquele teu cliente, mesmo que seja aquele que te contratou. Tá? E a outra coisa na consultoria, nessa minha preparação, eu aprendi, e isso eu vou contar para vocês aqui no próximo slide, o modelo socrático, ou seja, aprendi e gostei. Eu não dou solução para ninguém como consultor. Eu tento fazer com que as pessoas cheguem às suas próprias soluções. Eu acho que esse é o lance. É fazer com que aqueles clientes que estão me pagando para chegar num problema, que eles mesmos cheguem no problema, porque aí a implantação disso fica muito mais fácil. O buy-in, a compra da solução fica muito mais fácil para eles quando eles compram o problema. Então não é um consultor que senta no ar-condicionado, pensa, identifica qual é a resposta e entrega. Não, talvez eu até tenha alguma possibilidade de enxergar alguma resposta, mas quem tem que chegar nessas respostas é o meu cliente. Então essa é a relação. Então o que eu coloquei aqui são pontos fundamentais, eu acho que de um amadurecimento, é uma longa vida, é uma vida dedicada a essa atividade de consultoria, mas é um amadurecimento de coisas pequenas que vão surgindo, de como é que você faz isso acontecer. Tá? Tive um guru ao longo desses meus anos, que é o professor Eliyahu Goldratt, autor do livro A Meta. Não sei que vocês já estudaram o livro A Meta aqui, Teoria das Restrições. Então, tive junto com ele, pude estar 4 semanas com ele, vendo ele falar, ouvindo as ideias dessa pessoa. Fiz uma certificação com ele, me preparei na forma como ele pensa a vida, como ele enxerga as coisas. Aconselho a todos que leiam